Cumprimento a todos e todas com a graça e a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que nos reunimos aqui nessa manhã para celebrar essa data tão importante, tão especial para nós cristãos. E é para esse momento de adoração que eu convido você, aí na sua casa onde você está com a sua família, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12, versículo do 23 ao 28. Convido você a fazer essa leitura comigo nessa manhã. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Salva-me desta hora? Mas precisamente por esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Jesus, ele sabia desde a fundação do mundo que ele era o Cordeiro Santo, o Cordeiro imolado. Ele sabia da missão para a qual ele veio para essa terra. E ele compartilhou isso com os seus discípulos. Mas, nesse momento, esse texto diz, fala dele já adiante, prevendo aquilo que ele teria que passar logo mais. E aqui no versículo 27 diz assim: agora está angustiada a minha alma. Esse texto diz, né? E é compreensível entender a angústia de Jesus, sabendo que ele ia ser chicoteado, iam cuspir no seu rosto, iam colocar coroa de espinho na sua cabeça, iam escarnecer. E a palavra de Deus diz que ele chegou a suar sangue. E ele fala lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, ele fez a opção de passar, de obedecer aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele aqui na terra. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele foi até o final dessa jornada, porque ele tinha a opção de renunciar, mas por amor a mim e a você, ele foi até o final, suportando essa morte cruel, morte incomparável. E louvado seja o nome do Senhor, porque foi nesse momento que Satanás também perdeu ali, Satanás e suas hostes tremeram, porque eles estavam ali perdendo a última esperança que eles tinham. Louvado seja o nome do Senhor pela vitória da cruz, que Jesus fez tudo isso por amor, e é por esse amor, por resposta a esse amor, que eu convido você que está nos assistindo nessa manhã a baixar a sua cabeça e orar, adorando ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por essa obra inigualável que Ele fez por mim e por você. Convido você nesse momento a adorar o Senhor comigo. Amém? Amado Deus e Pai Celestial, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, papai.
pela tua grandeza, pela tua beleza, pela tua santidade. Nós te adoramos, Jesus de Nazaré, nessa manhã. Te agradecemos pela obra que fizeste por nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos e adoramos porque tu és o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Tu és o pão vivo que veio do céu. E nós queremos te adorar, Senhor, nesse momento, porque tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tu és aquele que venceu, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Pai, porque a tua palavra diz que contigo nós somos mais que vencedores. E nós te agradecemos grandemente, Senhor meu Deus, por tudo que tens feito, que está fazendo e ainda fará nas nossas vidas e através das nossas vidas, oh Deus. Nesse momento eu quero, Senhor, te pedir a tua direção para todos os atos desse culto, que tudo que acontecer aqui nessa manhã, através dos louvores, da palavra, que possa alcançar os corações daquelas pessoas que nos ouvem nessa manhã. Em nome de Jesus, onde tiver alguém angustiado, triste, que o Senhor possa estar levando agora a alegria, que o Senhor possa estar levando a esperança e a paz que só o Senhor tem para dar. É o que nós te pedimos, ó Pai, nesse momento, e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E me
grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos à leitura do livro de Mateus 26, a partir dos versos 69 ao 75. Pedro nega Jesus. Ora estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Graça e paz, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão Flávio leu aqui em Mateus 26 uma história muito conhecida por todos nós, que fala a respeito de Pedro. Pedro já tinha sido avisado por Jesus anteriormente que ele negaria a Jesus antes que o galo cantasse. E o nosso irmão Flávio, ele leu a parte em que Pedro, ele faz isso, nega Jesus por 3 vezes e em seguida o galo canta e ele se lembra e chora amargamente. Irmãos e irmãs, nesse momento de confissão, né, é o momento em que nós confessamos as nossas faltas ao Senhor, é o momento em que nós confessamos as nossas fraquezas ao Senhor, é o momento em que nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Esse livro, né, essa história, ela traz para nós uma questão muito importante, que é a nossa fraqueza, a nossa infidelidade, a nossa falta de comunhão com Deus. Pedro, ele andava todo o tempo com o Senhor Jesus. Pedro viu milagres, Pedro participou da grande pesca, Pedro viu tantas coisas que Jesus fez e Jesus o avisou de que ele o negaria. No entanto, Pedro falou que não, que mesmo que Jesus fosse uma pedra de tropeço, que mesmo que acontecessem tantas coisas, ele estaria junto com Jesus. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, tempo de Páscoa, mas também tempo de uma Páscoa diferente, tempo em que estamos vivendo essa pandemia. Quantos de nós temos acreditado naquilo que o Senhor nos diz? Quantos de nós não temos tido dúvidas, não temos deixado de confiar no Senhor e com isso estarmos fazendo aquilo que é mal diante de Deus? Irmãos e irmãs, neste momento eu quero que em nome de Jesus nós não sejamos incrédulos como Pedro, nós não venhamos a pecar pela nossa incredulidade, mas que ao contrário, a nossa fé no Senhor esteja mais fortalecida e que nós venhamos ter certeza de que o Senhor está conosco nessa tempestade, de que Ele permanece conosco nesse barco e que Ele não nos deixará perecer. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos arrependermos como igreja, como família, pessoalmente, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos colocar debaixo da potente mão do Senhor, crendo que Ele tem poder para nos perdoar, poder para nos sarar e poder para nos libertar de toda e qualquer algema que possa se levantar contra as nossas vidas.
Que em nome de Jesus, nessa Páscoa, nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E que nós não venhamos a negar o Senhor Jesus com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com a nossa incredulidade, com a nossa falta de fé, com a nossa tão pequena fé, mas que ao contrário, nós possamos exaltar esse Senhor a cada dia, crendo que Ele é o Deus das nossas vidas e que Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos ter um momento de oração, amém? Senhor maravilhoso, Tu és bendito, Tu és soberano, Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nesse momento, Senhor, em que nós estamos reunidos, ó Pai, em volta da Tua palavra e diante de Ti, Senhor, eu quero, Pai, em nome de Jesus, como corpo de Cristo, te pedir perdão, Senhor, perdão das nossas falhas, perdão, Senhor, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, Senhor. A Tua palavra nos diz ali em Isaías que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Então, Senhor, nós não temos o que temer, ó Pai, apenas confiarmos em Ti, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, como nação brasileira nesse tempo. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos governantes, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa igreja, que muitas vezes sabe o que precisa fazer e não tem feito. Te pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, por tudo, Senhor, que tem desagradado o Teu coração. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Senhor, perdoa a nossa infidelidade, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção, o Teu cuidado, a ação do Teu Santo Espírito possa estar movendo os nossos corações nessa semana, nesse dia, Senhor, em que nós lembramos da Tua paixão por nós, ó Pai. Crendo, Senhor, que o Senhor está conosco, Senhor, e que o Senhor não nos abandonará. Fica conosco, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Levarei
morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
te confessarmos e seguirmos tua luz. Tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilhas de amor, a nós mais alvos que a neve, o teu sangue faz, Senhor. Lava ainda mais que a neve, lava ainda mais que a neve. Se nesse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Lava ainda mais que a neve, lava ainda mais que a neve. Se nesse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Oh, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Oh, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Graça e paz, irmão, irmã. É um prazer estar com você nessa situação em que temos vivido, compartilhando a palavra de Deus. É certo que temos vivido uma situação de insegurança, de privação, de ócio, temos ficado muito tempo em casa. Isso pode ser bom, isso pode não ser bom. Em certo sentido, isso depende de como a gente aproveita.
temos também nos virado, enquanto igreja, nos reinventado para tentar, de alguma forma, nos conectarmos através do celular, através do computador, utilizando a internet. Graças a Deus que nós temos esses mecanismos. Mas eu quero hoje te convidar a pensar um pouco sobre o que temos vivido e o que a morte de Jesus significa para nós. Nós estamos vivendo num tempo de incerteza, num tempo de insegurança. Nós estamos aí caminhando para a 4ª semana de quarentena já. Essa é a 3ª, na semana que vem nós teremos então a 4ª semana. Isso não é necessariamente geral no Brasil inteiro, mas, num certo sentido, onde nós temos vivenciado isso. Isso tem gerado uma série de conflitos. A nossa sociedade vai viver uma série de readaptações por conta dessa situação. Isso é certo. Isso é claro para nós. Mas são tempos em que alguns sentimentos que antes não faziam parte da nossa vida agora afloram e a gente passa então a ter contato com eles de uma forma diferente. Por exemplo, o medo da morte. Embora a morte seja real e em qualquer momento a gente esteja sujeito a uma situação como essa, mas a partir do momento em que você sabe que ao sair da sua casa para fazer uma atividade essencial, como ir ao mercado e comprar o café que faltou, o arroz para fazer o almoço, uma situação como essa se torna perigosa, em certo sentido, a gente começa então a sentir aquele medo mais próximo. E isso não é tão comum para nós. Isso gera uma série de pensamentos, em nossas vidas que nos fazem a refletir de forma nova. Nós também estamos no tempo da Quaresma. A Semana Santa encerra então a Quaresma e inicia a Páscoa. E hoje é o dia em que nós relembramos a morte de Jesus. Está muito claro para nós, enquanto cristãos e cristãs, que Jesus morreu e ressuscitou. Mas hoje é um dia que eu quero te convidar exclusivamente a pensar acerca da morte de Jesus. Pensar acerca daquilo que Jesus experimentou no seu último dia, antes da sua morte. Os sentimentos e as emoções que Jesus experimentou naquele dia em que foi traído e levado para a cruz. É muito importante que a gente entenda o verdadeiro significado da cruz para nós. Que a gente entenda o verdadeiro símbolo que a gente carrega quando, por exemplo, no símbolo da nossa igreja, a gente carrega uma cruz vazia. Por que carregar essa cruz? Essas coisas precisam ser reinterpretadas dia após dia para que a gente possa, então, construir conhecimentos que nos gerem vida. Eu quero, então, te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 14 a 37. Compartilhe comigo essa leitura aí na sua casa, abra a sua Bíblia. O texto que nós leremos diz assim, a partir do versículo 14. E era a Passeve Pascual, cerca da hora 6ª, disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes, não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse, sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes,
para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponjinha e, fixando-o num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e lhe fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estivessem morto, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. O texto que nós lemos nos traz algumas informações muito importantes acerca da crucificação de Jesus. É bem verdade que esse texto faz parte de um bloco maior, um bloco que conta toda a paixão, o processo em que Jesus é traído, Jesus é levado até Pilatos, é julgado, e Jesus é escolhido para ser crucificado, o caminho de Jesus até a cruz, até a sua morte, e até mesmo depois da sua morte, o momento em que ele é sepultado. Esse texto faz parte de um bloco maior, seria do versículo 1 do capítulo 18 até o versículo 42 do capítulo 19. Seria então um bloco maior, a gente fez um recorte para poder entender melhor um pouco sobre essa morte de Jesus. É interessante quando a gente lê esse texto de João, que o evangelista nos sugere, de alguma forma, quando ele vai contando e relembrando a narrativa da morte de Jesus, de alguns elementos que nos remontam à antiga Páscoa, a Páscoa judaica, celebrada lá no início, narrada lá em Êxodo 12. É muito importante que a gente consiga identificar esses elementos e tentar, então, trazer um novo significado para esse momento que é tão importante para a nossa fé enquanto cristãos. Eu quero então te convidar a olhar para a cruz de Jesus, a olhar para o sacrifício de Jesus na cruz e tentar enxergar nele esperança. E se esforçar para ver na cruz não um símbolo de morte, mas um símbolo de vida, um símbolo de restauração. Isso para nós, enquanto cristãos, é essencial. Isso é o que vai marcar e que vai dar o tom da nossa fé. É muito importante que a gente entenda que a cruz é para nós um símbolo de vida. Mas por que ela é um símbolo de vida e como o evangelista nos mostra isso? Isso é importante para nós, eu quero te convidar a tentar entender isso. Num primeiro momento, o que o evangelista nos apresenta são alguns elementos claros que compõem a sua narrativa. Jesus carrega a sua cruz, ele é levado, os soldados repartem o seu manto, a sua túnica é uma túnica inteira, então os soldados lançam as sortes sobre ele. Haviam 4 mulheres e o discípulo amado aos pés da cruz. Jesus se direciona à sua mãe e ao discípulo amado. Jesus então
começa a compreender que já havia sido realizado, que o seu momento na cruz estava consumado. Então Jesus diz, tenho sede. O evangelista vai no primeiro momento dizer que isso é para afirmar algo acerca das Escrituras, para confirmar algo que as Escrituras já haviam dito acerca de Jesus. E é interessante que em todos os evangelhos essa parte, esse momento específico está lá, está claro nos evangelhos que Jesus pede algo para beber. Só que na narrativa de João ele conta de uma forma um pouco diferente. O elemento que os soldados utilizam para levar até a boca de Jesus o vinagre, a esponja com vinagre, é na verdade uma varinha de sopo e não uma lança, como em alguns textos dizem. Isso é interessante porque, de alguma forma, a memória que o evangelista utiliza para contar essa história e para relembrar dessa história está associada com a memória que ele tem acerca da Páscoa. Se você lembra bem da narrativa de Êxodo, em que a Páscoa é instituída, uma das coisas mais importantes, um dos elementos mais importantes da Páscoa era a questão de ungir os umbrais das portas com hisopo. Então, os israelitas tinham recebido a ordem de pegar o hisopo e passar no sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. Isso garantiria para eles a libertação da morte. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então ali o evangelista já apresenta, de alguma forma, nos versículos 28 a 30, uma espécie de ligação com a primeira Páscoa. E a gente percebe então já aí uma conexão clara. O evangelista já está sinalizando, isso daqui que está acontecendo tem alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu lá atrás. Após entregar o seu espírito, Jesus morre. E com sua morte, por causa de uma questão religiosa, os judeus pedem então a Pilatos que retirassem os corpos. E para antecipar a morte dessas pessoas que estavam crucificadas, os soldados quebram as pernas. E o texto vai dizer que o soldado quebra a de um homem que está do lado de Jesus e quebra do outro. Mas quando chega em Jesus, ele vê que ele já está morto. Então, o soldado perfura o seu lado com a lança. E dali escorre sangue e água. E aí o texto vai dizer que essa é, na verdade, uma confirmação de um texto das Escrituras. E aí o texto não é muito claro de onde ele está falando isso, mas é muito provavelmente de Êxodo 12, 46. Onde, dentro das orientações para a Páscoa, existe um pequeno texto que fala que os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados, não poderiam ser rompidos. Isso é muito interessante, porque o evangelista está então apontando para a antiga Páscoa e falando, aquele cordeiro que os israelitas matavam e faziam um banquete com ele para poder celebrar a Páscoa, de fato é esse que está na cruz. O cordeiro da Páscoa, o verdadeiro cordeiro da Páscoa, foi morto na cruz. É essa mensagem que o evangelista já traz para a gente desde o começo de sua narrativa. Diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João se importa com esses elementos que ligam a morte de Jesus à antiga Páscoa. Jesus então é contado como o cordeiro pascal. Jesus então é contado como o cordeiro pascal. Esse cordeiro que foi morto e que com seu sangue garantiu a libertação. Isso é muito importante e é o que o evangelista está então resgatando para nós. E é o que eu quero te lembrar nessa noite. Eu quero que você entenda e perceba que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro que foi morto. E o seu sangue garante então a libertação da morte. O evangelista nos mostra então que a morte de Jesus
tem uma profunda ligação com a Páscoa. Então é interessante pensarmos sobre o que significa a Páscoa. A Páscoa tem uma série de elementos que, se nós pararmos para analisá-la, nós teríamos que então fazer uma explicação bem mais profunda. Mas quando nós olhamos de forma bem simples para ela, nós percebemos que a Páscoa tem a ver com memória. A Páscoa tinha um elemento muito importante. Mas quando olhamos para a Páscoa, nós percebemos algo bem simples, é que a Páscoa tem a ver com memória. A Páscoa estava associada com uma ideia de lembrar de algo que havia sido vivido. Por exemplo, os israelitas estão lembrando da escravidão. Mas muito mais do que isso, quando nós pensamos especificamente no Cordeiro, nós entendemos que o Cordeiro trazia então a libertação da morte. Você deve se lembrar da narrativa de Êxodo que conta que os primogênitos seriam salvos da morte caso a família passasse o sangue do Cordeiro na sua porta, nos umbrais da sua porta. Nesse sentido, eu quero que você pense comigo que quando o evangelista aponta para a Páscoa, ele está nos dizendo que a morte de Jesus na cruz é, na verdade, uma ressignificação da antiga Páscoa. Ele está nos dizendo que quando Jesus morre da cruz, ele nos liberta da morte. E não da morte física, e não da morte que a gente está temendo nesses dias. De fato, o medo da morte é algo que a gente tem experimentado. Mas o medo da morte que é causado pelo pecado. Esse medo da morte, essa morte é a morte que Jesus vem nos libertar. É a morte que a cruz nos liberta. Poderia falar para você aqui agora, ia ser muito mais interessante talvez, que a cruz iria te livrar de toda doença, de todo problema, mas não. A cruz nos lembra que a morte de Jesus nos trouxe vida eterna. E é interessante que vida eterna não significa uma vida infinda, e sim uma vida na eternidade. Uma vida com Deus na eternidade. Isso é o que a cruz de Jesus traz para nós. A morte de Jesus na cruz tem esse significado. É importante que a gente entenda que a morte de Jesus na cruz é símbolo do sofrimento. É símbolo da dor que o pecado causa na humanidade. É símbolo da necessidade de arrependimento. A Jane e o Flávio nos lembraram do texto em que Pedro nega a Jesus. Em momentos como esse, que o texto bíblico nos lembra de um momento de profundo arrependimento, de um momento de uma negação da verdade, Pedro posteriormente vai se arrepender disso. Mas vivemos momentos como esse na nossa vida constantemente. Em muitos momentos nós estamos diante do pecado e nós escolhemos o pecado e não a Deus. Mas que possamos escolher vida em lugar da morte. Que possamos escolher vida em abundância em lugar desse sofrimento. Esse tempo que nós temos vivenciado da Quaresma tem como marca a reflexão, o arrependimento, a contemplação da vida, os elementos que nos circundam, para que a gente possa enxergar em Deus a salvação. Não existe outro lugar senão a cruz para onde devemos olhar. João vai lembrar, no capítulo 3, versículo 14, que a cruz de Jesus é como a serpente levantada no deserto, que traz cura para aqueles que olharem para ela. John Wesley vai se referir à salvação em muitos momentos como terapêutica, ou seja, como algo que traz cura, como algo que traz crescimento. Nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos hoje, nesse dia que pensamos acerca da cruz, nos apropriarmos dessa verdade, nos achegarmos à cruz e pensarmos nela como um lugar de cura, como um lugar terapêutico, onde nós somos transformados, onde nós somos levados ao arrependimento, onde nós somos levados à reflexão, somos levados a crescer enquanto cristãos. Alimentar a esperança é olhar para a cruz.
é olhar para o sacrifício de Jesus e aguardar a sua ressurreição. Olhar para a cruz é lembrar de que o Cristo, Senhor, morreu em nosso lugar. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, que nesse momento você esteja juntamente comigo fazendo uma oração. Se nós estivéssemos na igreja, reunidos, poderíamos então fazer grupos de oração. Se você está na sua casa, talvez você e alguma outra pessoa da sua família, mesmo que esteja sozinho, entenda que nós estamos orando juntos nesse momento. Eu quero te convidar a levantar aí na sua casa um clamor, colocando a sua vida, colocando os seus pecados, colocando as suas falhas, os seus desejos, os seus sonhos aos pés da cruz. Todos os seus medos, todos os seus temores, todas as preocupações que esse tempo tem gerado em nós, eu quero te convidar a colocar aos pés de Jesus. É extremamente importante que você entenda isso. Hoje é um dia para relembrarmos que esse símbolo que outrora foi símbolo de morte, hoje é para nós símbolo de vida. É por isso que carregamos esse símbolo, é por isso que carregamos essa cruz. Ela é para nós símbolo de vida. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, celebrando a sua morte, Senhor. Lembrando da sua morte e do seu sacrifício na cruz. O seu sacrifício trouxe para nós algo extremamente importante. Seu sacrifício trouxe para nós vida e vida em abundância. O seu sacrifício nos livrou da morte, do peso do pecado, daquilo que tenta tirar a nossa paz, daquilo que tenta tirar a nossa vida e a nossa conexão com o Senhor. O pecado entra em nossas vidas e destrói não somente a nossa relação com o Senhor, mas também a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com o mundo e a nossa relação conosco mesmo, Senhor. Nós queremos hoje, diante da sua cruz, pedir, Pai, cura diante do mal que é o pecado. Nós queremos, Pai, nos ajoelhar diante da tua cruz e clamar por restauração, por renovação. Precisamos, Senhor. Precisamos da tua unção sobre nossas vidas. Precisamos da tua paz. Precisamos da tua presença em nós. Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Que nesse dia de Sexta-feira Santa nós estejamos diante do Senhor, recebendo a tua porção, recebendo a tua graça, recebendo algo do Senhor. Renova em nós a esperança, renova em nós o amor, Pai. Toma, Senhor, a tua igreja, onde quer que ela esteja, que eles possam, Pai, estar diante do Senhor, recebendo mais e mais da tua presença. Nesse dia, relembrando da tua morte, mas relembrando que isso traz para nós vida, porque nós comemos do pão, bebemos do vinho, que são o seu corpo e sangue. Isso para nós dá vida, porque não existe vida fora do Senhor. Não existe vida distante da tua presença. Pai. Toma nossas vidas em tuas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós temos vivido um tempo de muita insegurança, mas eu quero te convidar a alimentar a sua esperança. Eu quero te convidar a renovar a sua fé e dia após dia fortalecer essa caminhada. Fortalecer a sua fé para enfrentar essa caminhada. É muito importante que durante esse tempo nós estejamos unidos enquanto irmãos e irmãs. Mesmo que não possamos estar unidos fisicamente, é importante que sejamos unidos uns com os outros em momentos de necessidade. Então, se você puder e tiver a condição de ajudar alguém que você sabe que está precisando, faça isso. E promova vida e não morte. Promova alegria e não tristeza e não dor. Seja também um promotor dessa verdade que nós temos recebido. Amém? Recebamos a bênção. Que a bênção, o amor, a graça e a comunhão do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço para vocês.